E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tem duas coisas que eu quero falar. O primeiro é o feedback para o Felipe Marcel e o segundo é para o Eric, do que ele falou aqui. É engraçado como o comentário do Felipe conversa com o feedback que eu vou dar para essa menina e vai ser uma coisa que ela nunca vai nem saber que vai existir. Talvez eu mande para ela depois faça alguma coisa para ela e mande no privado. E em relação a esse comentário, cara, eu tô devendo um vídeo pra esse canal há muito tempo, que é torne-se o cara que atrai os QI, né? Torne-se a pessoa que atrai os QIs. É um vídeo que tá muito atrasado, mas como eu acho que ele é um vídeo importante, ele merece um certo capricho, ele merece ser pensado e eu vivo com preguiça de pensar. Eu queria falar com o Felipe, mas se eu não falar sobre isso daqui, agora eu vou esquecer. Eu vou entrar numa série de várias aulas seguidas e isso daqui vai se perder e eu nunca mais vou falar sobre isso. O legal dessa menina aqui é que ela é exatamente quem eu era com 25, 26 anos. Se você conversasse comigo com 26 anos, assim, o meu discurso seria exatamente esse. E você e é muito legal porque quando eu escuto o Felipe dizer que, pô, o que me chateia é que eu percebo que você não chegou ainda no ponto que eu sei que você é capaz de chegar, que você precisa desenvolver um pouco mais. E é uma delícia porque a Helena Galvão, no canal Acrópole dela, ela fala o seguinte, que as pessoas elas só se transformam quando elas têm sede de transformação. Conversa também com a conversa aqui com o Eric. Inclusive, enfim, deixa eu tentar manter uma linha para não me perder e não me alongar porque tem pouco tempo. Você só consegue pensar a vida e o mundo e a sua existência e se transformar e ter sede de conhecimento caso você seja despertado por isso por alguma razão. E a mãe do Sócrates era uma excelente parteira, mas não conseguia fazer parte em quem não estava grávida. E ele falava isso, que não importa o quão bom professor de filosofia ele fosse, ele jamais conseguiria transformar no filósofo a pessoa que não tem a coceirinha existencial, não tem o tédio, não tem o descontentamento, não tem o desconforto vazio. Uma série de coisas que são essenciais para qualquer filósofo. Por isso que, assim, uma pessoa... né, eu vi um meme esses dias do tipo... Pô, ela era tão burra, mas tão feliz, e ele era tão inteligente, mas tão triste. No fim das contas, quem era o gênio? O gênio é a menina que viveu feliz a vida inteira. Tomara que o meu público é maduro o suficiente para falar, por que a mulher tem que ser burra? Ainda bem que eu não preciso educá-los nesse sentido. Se eu pudesse, se eu tivesse certeza absoluta de que eu seria bem cuidado, que minha irmã e as três loucas aqui de casa, se eu soubesse que elas seriam bem cuidadas, e eu pudesse, naquele episódio do Homer, enfiar um crayon. Reenfiar o crayon no cérebro para ficar burro, inocente e feliz e ser feliz em qualquer boteca que eu fosse, eu optaria por isso. Não posso fazê-lo, tenho que conviver com essa compulsão de pensar a vida e de pensar sobre as coisas e refletir sobre as coisas. Não é uma coisa que eu faço simplesmente voluntariamente. Não achem que eu me esforço para vir aqui. Eu venho aqui para desabafar porque minha cabeça está em pane. E eu entendo que o fato de ter essa sementinha do desenvolvimento do pensamento não me torna um gênio. Eu não sou um gênio, eu só tenho essa sede. Só que, como resultado de ter pensado muito, eu tô numa fase em que vocês me escutam falando e falam, nossa, não é que esse cara fala umas coisas aí que até que faz sentido? Isso é ótimo, porque eu posso te estimular para te catapultar para uma outra direção, onde você vai ser muito feliz desenvolvendo seu próprio raciocínio. E uma pessoa que é extremamente feliz, extremamente burrinha, ela tá feliz e vai morrer feliz, mas talvez ela não te ajude caso você esteja nesse caminho de querer refletir sobre determinadas coisas. Que bagunça, né? Que bagunça. Por que eu tô dizendo que essa menina é exatamente eu com 25 anos de idade? Porque o que ela tá falando assim, ó, depois que eu me tornei japonesa, o resultado foi, voltei pro meu país natal, meu país mamãe, e aí morar lá se tornou uma coisa muito mais difícil. Morar aqui se tornou uma coisa muito mais difícil. Então ela viveu no Japão e voltou pra Geórgia, tá lá desde 2022 e ela vem aqui, chora as pitangas dela e fala, cara, dá. Isso daqui sou eu, com 25 anos, falando pra voltar pro Brasil, mas nem fodendo. E aí ela começa dizendo que ela precisou atravessar o país dela, e aí ela pediu um Uber.
E aí, nossa, mas é porque aí o Uber é muito mais barato, para o aplicativo é seguro, porque aí se eu sumir, a polícia vai atrás do motorista do aplicativo, tem tudo isso, exatamente os motivos pelos quais as meninas usam os Ubers aqui. Ela fala, além de mais barato e tal, mas quando eu olhei o carro, eu vi que ele estava todo caindo de pedaço, o cara foi de maré levar a menina. E era um grande trajeto e ela se perdeu. E aí, assim, ela tava vindo pra cá, daqui pra cá, ia pagar mais ou menos isso. O carro quebrou aqui, quebrou basicamente no meio do deserto. O cara desapareceu. Ela ficou desesperada, ficou puta porque o cara desapareceu sem falar nada. Depois ele voltou com o pneu que tinha furado e falou: Ó, eu vou ter que te cobrar uma grana aí, senão eu não vou conseguir te levar até o final do caminho. Ela ficou putaça porque tava calor, não tinha ar-condicionado. Porque o carro estava desligado, o pneu estava furado, ela não tinha grana. E aí, assim, ela falou, não tem cabimento isso. Só que ela estava num lugar que não tinha sinal, que ela não podia pedir um outro, e nos raros momentos em que ela tinha sinal, ela não podia pedir um outro Uber, porque ela já estava dentro de um Uber, então ela teria que cancelar, mas ela não queria cancelar, porque senão ela não teria garantia nenhuma de que ela seria levada para o destino dela. Cara, eu imagino que deve ter sido um dia filho da puta. E ela falou, cara, não dá. E aí, qual que é a conclusão que uma pessoa imatura, e eu digo imatura porque eu fui imaturo, eu vi um monte de gente imatura, eu amadureci e eu vi um monte de gente amadurecendo. Então isso é resultado de uma pessoa cuja vida foi permeada por intercâmbio. Morei 10 anos fora, é muito tempo. Eu tive tempo de ver bebês virando criança, criança virando adulto, adulto virando velho, velho se aposentando. Eu tive tempo de ver aposentado morrendo. E eu vi as pessoas amadurecendo e se transformando. E eu vi muita gente que era extremamente tóxica com o Japão se apaixonar por ele, e gente extremamente tóxica com o Brasil virar uma pessoa extremamente saudosa. E aí, assim, você pode ser uma pessoa estúpida como eu, que acha que todo cara que ri com J é um imbecil no MOBA e merece ser xingado mesmo não tendo feito nada. Só que você tá num ambiente controlado onde é normal, todo mundo se xinga e todo mundo se odeia. Mas quando você passa a pegar essa visão e aplicar num país, aí você tá sendo noob. Sendo noob porque você não vai encontrar coisas boas no país simplesmente porque você não tá procurando. No MOBA, às vezes a gente deixa de encontrar uma oportunidade porque a gente tá com uma visão tão intoxicada pela nubice do outro que você fala, eu não posso contar com a boa vontade e com a eficiência desse cara que tá jogando no meu time porque ele não vai conseguir, então eu nem tento. E por nem tentar, não consegue. Não é nem tentar aquilo que você enxergou, é não enxergar porque você não tá procurando mais uma oportunidade, você só está xingando no chat. E o que essa menina tá fazendo aqui em relação a Georgia? Ela está xingando no chat. Eu morei no Japão, agora eu não aguento mais gente fumando em lugares públicos porque no Japão tem um lugar para fumar. Eu morei no Japão, então agora eu não aguento mais as pessoas falando alto porque não sei o que. Aí o carro é velho. Aí eu comprei um carrinho de bebê na Shopee e quebrou. O carrinho de bebê do Japão dura para sempre quando você compra. Cara, esse sou eu. Esse sou eu 15 anos atrás. E eu jamais pensava em voltar pro Brasil. Só que uma coisa engraçada o que me salvou de tudo isso, o que me salvou dessa toxicidade, dessa visão, foi ter entendido que o Japão, ele precisou de 1000 anos de história, de muito sofrimento, e de muita gente se matando por nada, e de muita gente se matando à toa, de muita gente oprimindo, de meninas de 14 anos trabalhando em cortes de nobres e os pais extremamente orgulhosos porque a menina serviu Tonosama sexualmente. Eles precisaram de desgraças acontecendo o tempo inteiro, de um olhar pro outro e falar, não, mochindeiro, e os caras se esfaqueiam. Já foi uma civilização extremamente imbecil para chegar nesse ápice de desenvolvimento. E para eles viverem civilizadamente onde tudo funciona, onde absolutamente tudo é perfeito, onde todo Uber é 5 estrelas, onde todo atendente de padaria é 5 estrelas, onde todo mundo assim, não existe a possibilidade de você dar 4 estrelas e meia, porque o cara ele olha para você e ele é um NPC, não tem falha quando você chega no Amerigo em Heidel. O cara nunca deixa de ganhar 5 estrelas, porque ele é sempre extremamente cordial, ele é sempre igual com você. O serviço nunca vai estar ruim, a pessoa nunca vai deixar de te sorrir, porque o sorriso faz parte do protocolo do trabalho dele. Irashaimase konbanwa. Irashaimase konbanwa. Moshosho moshikudasai. É uma alegria que transborda, só que o cara tá morrendo por dentro. É uma sociedade feita para ser funcional e civilizada, e não para ser humana. E isso você só consegue descobrir, pelo menos no meu caso,
tinha 28 anos, quando deu aquela crise do subprime e eu olhei para as pessoas, eu falei, cara, é 200 vezes pior do que eu pensava, porque as pessoas estão todas mortas por dentro com essa crise econômica que veio para ficar e elas continuam sorrindo o tempo inteiro. E o que o japonês precisava ter feito em 2008? Precisava ter feito uma terapia coletiva. Nós estamos tudo fodidos, vamos se abraçar, estamos tudo lascado. Agora, da partir daqui, a gente vai ser pobre, não vai ter jeito. Então, vamos fazer o melhor que der e vamos mudar nosso estilo de vida para a gente viver com o mínimo possível e vamos mudar nossos hábitos e vamos ficar sentados na calçada conversando. Mas não, cada um entrou dentro da sua casa e assinou um monte de serviço para não gastar dinheiro fora de casa, que é uma coisa que os brasileiros estão fazendo também. A gente está deixando de sair e de viver as coisas de graça com os nossos vizinhos, porque o de graça sai caro, e aí você não sabe que refrigerante você vai pedir, e aí talvez você veja uma menina lá e queira pagar uma Heineken para ela, e aí você volta valendo para casa, não foda-se você assistir na Netflix, e o Game Pass eu vou ficar dentro da minha casa porque é o que eu gosto de fazer. Japoneses e brasileiros passaram pelo mesmo problema diante de crises similares. Né, perto da mudança que a gente teve de 2014, de 2012 para cá, nossos comportamentos mudaram do mesmo jeito que o comportamento japonês mudou de 2008 para cá. Só que o que me salvou disso também, a história. Porque sabe como que vivia uma pessoa da nobreza do ano 1500, da nobreza do ano 1200, da nobreza do ano 1000? Sabe como que vivia as pessoas dentro daquele castelo majestoso? Porque hoje, quando você anda na Europa e vê um castelo, você fala, meu Deus do céu, que coisa linda! Sabe como que era a vida lá dentro? Que as pessoas não tinham quartos particulares, que era uma nojeira, que era um fedor de merda, bosta e cocô o dia inteiro, porque não tinha rede de esgoto e as pessoas não tinham noção de higiene, não tinham... A vida era muito pior. Então, quando o Lucas fala que assim um pobre reclamão hoje vive melhor do que um nobre na Idade Média, vocês ficam bravos com ele. Você fala, capitalistinha, neoliberal. Não é verdade. É verdade, por mais fudido que a gente esteja, a gente não anda na rua e o cara vira pra você e fala, meu mochildeiro, porque eu tô estressado hoje. Fala. Aí você fala assim, mas tem o traficante, tem o bandido que te assalta, tem tudo isso. É diferente. A maneira que a gente tem de se proteger e a maneira que a gente tem de se... A liberdade que a gente tem de se associar, hoje ela é bem diferente do que já foi. Muita coisa melhorou e a gente não consegue perceber. E a gente fica extremamente viciado em coisas que são tóxicas e a gente não percebe a possibilidade de mudar as coisas em relação a isso. Depois ela tem um momento de redenção aqui. Depois ela fala... Olha, tem muita coisa bonita, tem muita coisa maravilhosa... E é engraçado que Kirei, isso tem que discutir mais ou menos a mesma coisa. Ela tem muita coisa maravilhosa, bonita, legal, mas eu não consigo mais viver aqui não, eu não vejo a hora de voltar pro Japão, e eu quero conseguir voltar pro Japão, e eu preciso voltar pro Japão porque eu virei japonesa. Isso é de uma inocência sem tamanho, eu duvido que essa menina tenha morado no Japão mais do que 5 anos. Porque, assim, quando eu tava no meu 3º ano no Japão, eu tava falando japonês e falando, caralho, eu virei japonês, eu sou foda pra caralho. No 5º ano eu tava falando assim, cara... Eu entendi o idioma e a cultura e esses caras nunca vão entender como eu sinto, porque eu entendo o lado japonês deles, mas eles não entendem o meu lado brasileiro. Então eu achava que quando eu alcançasse eles, eu estaria soltando Hadouken na rua e entenderia toda a sabedoria milenária e carregaria comigo. E aí eu aprendi a cultura e o idioma só para perceber que os japoneses são tão burros quanto a gente. Não é porque o passado, não é porque o Tonosama, não é porque o samurai, não é porque o poeta, não é porque o Musashi foi um cara brilhante. Até aí a gente teve o Ariano Suassuna e a gente teve o He-Man do Nordeste. A gente também teve pessoas extremamente fodas. E o fato do He-Man do Nordeste ter existido e o fato do Ariano Suassuna ter existido não significa que eu consiga escrever o Alto da Compadecida, não significa que eu consiga falar como Ariano, não significa que eu consiga lutar como o He-Man nordestino. E assim, eu me sinto mais sozinho ainda quando vocês olham para esses animes e falam assim, meu Deus, eu amo tudo do Japão, porque lá os caras são muito foda, e o One Punch Man, o cara derruba todo mundo com uma porrada só, e eu falo, mano... Tá bom. Tá bom, né? É a mesma coisa de você ler Sherlock Holmes e falar assim, porra, os britânicos são inteligentes pra caralho, não tem como não, velho, não tem jeito. Não tem como. Esse deslumbramento, ela fala assim,
No meu país tem um monte de coisa linda, mas aí que ela fala assim, "Futsu no toire mo nai desu." E eu entendo isso. Eu entendo isso, que, cara, no Japão, não importa em que lugar do Japão te dê uma caganeira. Bom, se você estiver no meio da estrada, que não seja Tomei, e o seu carro tiver com o pneu furado, aí vai pro Arrozal ou pro Chazal. Mas na cidade, nos bairros, na estrada, te dá uma dor de barriga, você vai ter banheiros cristalinos, limpos, e cada um desses banheiros tem uma pessoa sendo chibatada, tendo que limpar o banheiro minuciosamente toda vez que sai alguém. Por quê? Porque eles foram disciplinados nesse sentido. E geralmente quem limpa o banheiro não é o limpador de banheiro, geralmente é a pessoa que trabalha. Então você... Uma coisa que eu já vi um monte de brasileiros pedindo conta por causa disso, falando assim, eu não estudei, eu não aprendi a torno mecânico, eu não aprendi pintura para limpar banheiro, isso daqui eu não faço. Eu falei, então você vai ficar desempregado porque no país inteiro é assim. E se você não consegue parar o seu trabalho para limpar o banheiro, ele não tem que ser limpar o banheiro, tem que ser limpar direito no padrão japonês. Isso implica, eu quero que vocês entendam isso. Ninguém gosta dos banheiros podres de posto de gasolina aqui. Ninguém gosta. E não tem que ser nojento daquele jeito. Mas quando você arruma emprego no Japão, você tem que saber que você vai levar bronca por qualquer fio de cabelo, por qualquer catota de nariz que tenha caído no chão e você não enxergou e não limpou. Porque tem que estar cristalino, tem que estar maravilhindo o negócio, senão você leva bronca. E aí, assim, essa compulsão por limpeza, ela vai conversar com traumas e gatilhos que eu tenho da minha infância com a minha madrasta. Eu não quero morar numa casa onde todos os brinquedos estão no lugar. Por quê? Porque se todos os brinquedos estão no lugar, eles não estão sendo usados como brinquedo. Se tem uma coisa que eu amo do guarda-lana, é entrar lá e ver os quartos dos brinquedos tudo espalhado no chão, e eu falo, guarda, ela guarda, mas depois ela tira todo do lugar. Por quê? Porque ela se diverte com os brinquedos. E se você tiver que ficar parando a cada 2 horas para deixar o banheiro impecável, a sala impecável, o quarto impecável, tudo no lugar, porque senão você vai levar bronca, porque aquela luz tá acesa, essa daqui tá apagada, essa daqui tá... Lava aquela louça. A vida dentro da casa é um inferno. Então pense como é viver com uma pessoa por compulsão com limpeza. Pense como é viver com uma família com um pai, uma mãe e um irmão mais velho e uma irmã mais velha com compulsão por limpeza e você não poder fazer absolutamente nada, ser assaltado, você leva uma porrada no nariz, seu nariz está sangrando, você entra dentro de casa, cai 2 gotas de sangue no chão, a tua família vê o sangue, ninguém fala assim, o que aconteceu, meu filho? Vai falar assim, que caralho é isso daqui? Vem limpar isso agora. Vida no Japão, a civilidade e a limpeza e a organização e a arrumação que vocês idolatram, ela é fruto desse estilo de vida. Você não pode pisar no lugar que foi limpo, porque ele tem que continuar limpo. Esse é o custo da limpeza maravilhosa de todos os banheiros e de todas as coisas. As pessoas vão se meter até no quanto você tem ido ao banheiro. E você vai ter fama. Japonês é tudo fofoqueiro, porque a fofoca é a maneira de controle social que eles têm. Então, quando ficarem sabendo que você é o cara que deixa a torneira pingando, todo mundo vai falar, olha a torneira lá, hein? E isso para a sociedade é maravilhoso, mas no indivíduo isso cansa. E aí você se submete a tantas regras, você segue tantas regras que sem perceber você vira um NPC que não ousa fazer nada diferente do que aquilo que você faz. Porque se um dia você falar assim, eu não quero passar por essa estrada e caminhar na grama, os caras vão virar pra você e vão falar assim, por que você pisou na grama? Estraga, não faz isso não. Não, mas é gramado, foda-se, é pra olhar, é pra ser bonito. O objetivo do gramado é ser bonito. Não é você andar, você vai andar nessas pedras que tem aqui, ó. Todo mundo anda, por que você não vai fazer isso? Ah, vai tomar no cu. Pois é, você é brasileiro, né? A gente aqui é japonês. Nunca ninguém me disse isso, mas toda vez que alguém falava, essa grama não é pra pisar, essa piscina não é pra mergulhar, esse mar não é pra entrar, não é pra surfar, não é pra pescar, essa piscina aqui, não. Porque só a hora que o cara tá ali sentado do lado pra ver se você não vai morrer afogado, que pode entrar. E isso é só das 4 às 6 da tarde. No resto do tempo você usa essas outras aqui. Cara, não dá pra viver fora da linha de um jeito diferente daquele que foi pensado pra você viver. E isso é funcional, é lindo, mas é uma merda quando você vai envelhecendo e vai percebendo que isso não faz parte da sua natureza. Agora você chega loira, com os olhos azuis e verdes ao mesmo tempo, com uma pele alva, do jeito que excita qualquer japonês. Aí você chega num país onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso, onde é extremamente difícil ganhar dinheiro. Por que é extremamente difícil ganhar dinheiro? Porque o trabalho de todo mundo é valorizado. Se o táxi custa caro, se o trabalho do cara que trabalha esfregando o,
o vidro, onde você abastece o carro para deixar limpinho para você sair, falando irashimasu, fazendo dancinha de arigatou gozaimashita. Se o salário desse cara é bom, você vai ter que pagar pelo serviço de tudo que você usa. Então, o seu poder de troca, ele é pequeno, com a renda muito igualitária. Você não vai viver uma vida de rico brasileiro. A gente, na classe média brasileira, a gente tem um país muito mais rico do que a Europa e muito mais rico do que no Japão. Não dá para você viver no Japão ganhando salário médio do jeito que você vive no Brasil ganhando 6 mil reais. Não dá. Não dá. Você vai viver no Japão como se você ganhasse uns... Bom, não é isso. É porque determinadas coisas, produtos industrializados, tecnologia, mídia, tudo isso é muito barato, mas o tempo do outro é caro e é assim que deveria ser. Eu acho isso ideal. Então não tem esse negócio de diarista, não tem esse negócio de você comprar o tempo da pessoa por 5% daquilo que você ganha. Isso é coisa da Suíça brasileira, da classe média, que acaba virando rentista, porque a sociedade foi desenhada para que ela vire rentista. Só que essa menina, quando ela chegou no Japão, e aqui não me confundam com o incel, eu tô com uma visão muito desapaixonada e muito de fora disso tudo. A vida dessa menina aqui, ela foi completamente diferente da minha vida quando eu cheguei no Japão. Porque a minha vida quando eu cheguei no Japão é: você parece um japonês, então você tem que se comportar como um de nós. Por que você não tá trabalhando? Aliás, por que você não tá baixando a cabeça no ângulo de 45 graus que todo mundo baixa? Você tá errado. Então, um dos chefes que mais me ensinou na minha vida, ele falou assim: qualquer benefício que eu te dê é discriminação, então eu vou te cobrar igual um japonês. Eu falei: por favor, eu quero mais que você faça isso mesmo. Mas se eu fosse um pouco mais fraco, eu teria sido quebrado por essa sociedade, porque essa sociedade quebra um monte de gente. E eu não tô falando de estrangeiros só, de japoneses também. Só que quando chega uma menina dessa aqui, o deslumbramento do japonês com o estrangeiro, principalmente com esse fenótipo, é muito maior do que o nosso quando alguém chega dizendo que é francês, que é coreano, que é americano, que é russo, que é alguma coisa assim. Você já viu como a gente é baba-ovo de estrangeiro? Aí eu estudei russo, eu vou mostrar pra vocês como que a russa reage, porque eu sei falar russo, olha só. É uma babação de ovo e todo mundo falando: meu Deus, como eu queria ser inteligente com você pra impressionar ela do jeito que você impressiona. E aí você quer saber tudo sobre o outro e você paga pau e você acha que o cara é superior e você fala mal do seu país, dizendo que aqui é uma merda, que nada funciona, que tudo é caro, que o país é corrupto. E aí sabe como que você soa? Você soa exatamente como essa menina. Que ela fala assim: eu morei 2 anos no Japão, virei japonesa, não me adapto mais no meu país porque aqui tudo é uma merda, porque os caras são tudo vagabundo, os carros são tudo velho, é todo mundo pobre, os banheiros são tudo sujo, eu não consigo serviço básico, e aí eu compro um negócio na Shopee e o negócio quebra. Sim, mas não é o seu país inteiro lutando contra você, é o seu país do jeito que ele é, como todo mundo, e você tem que pensar o que você consegue fazer em relação a isso. Então, assim, do mesmo jeito que eu fiquei com uma certa vergonha alheia assistindo o que ela viu, eu fico imaginando o que o mundo pensa quando percebe o quanto a gente é baba-ovo e receptivo. E o problema não é ser receptivo é ótimo, ser amigável é ótimo, tratar os outros como se você fosse um bosta, tendo o privilégio de conversar com um gringo, é de uma ridiculeza sem tamanho. É de uma imbecilidade sem tamanho. Porque você não tem culpa de você ter sido descoberto numa época em que um país ele já tinha 1.500 anos de história. Você não tem culpa de ter sido povoado 300 anos depois dos Estados Unidos ter sido povoado. Já parou para pensar nisso? Que a gente começou a ser povoado em 1800 e os Estados Unidos já tinham 300 anos de trabalho e desenvolvimento, e tinham muito mais história para contar, e tinham passado por guerras civis, e tinham se consolidado como um país ao longo de muito tempo de uma maneira que a gente mal fez porque a gente nunca precisou. Porque a gente está até hoje nas mesmas oligarquias, no mesmo formato das oligarquias hereditárias que foram formadas aqui quando a gente foi povoado. A gente não tem culpa de não ter o desenvolvimento que a Europa tem, porque eles têm milênios a mais de história do que a gente. Por quê? Porque nós não nos preocupamos de registrar a história dos índios. A gente simplesmente foi lá e tentou colocar para trabalhar, viu que não servia, matou e espantou.
E agora tá todo mundo lá, os caras tudo morrendo de fome, tudo fudido, tudo pegando doença. Aí você cria um santuário pra falar, olha como o meu governo se preocupa com os índios. Tem 200 aqui sendo muito bem amados, cuidados e alimentados. E eles têm que ficar com cara de índio igual os caras que iam dançar na Xuxa. Porque se eu mostrar que os índios, eles se vestem como a gente e falam como a gente, aí os caras vão querer negar verba pra esse projeto e não vão votar em mim por eu ter salvado uma pessoa que não tem cara de ser índio de verdade. Eu sei que eu tô misturando muita coisa e parece que eu tô meio dorgado, né? Deve ser os remédios de dor que eu tô tomando. Ah, mas para vocês entenderem que a história me salvou, porque quando eu olhei para o meu país de fora, eu falei, cara, o Brasil não é inferior ao Japão. Ele simplesmente teve uma história diferente, uma formação diferente, mas as pessoas são todas iguais, porque os mesmos sentimentos que eu encontrei aqui, eu encontrei lá. E a gente foi falando de cultura milenar japonesa de sabedoria, e a sabedoria do brasileiro médio, ela é tão boa, ou até maior que a do japonês, porque ele não tem o estímulo a pensar, porque o objetivo da vida dele é simplesmente ser o NPC. Desde que ele cumpra com todos os protocolos dele, ele vai ser elogiado. Ou seja, lembra da Helena Galvão, que ela fala assim, você só vai virar um filósofo se você tiver um incômodo, a insatisfação. E lembra daquele meme que fala assim, coitado, eu vou inverter aqui para evitar treta, coitado, ele era tão burrinho, mas tão feliz, e ela era tão inteligente, tão triste. E aí você pergunta, quem que é o gênio? O japonês, ele deveria ser mais feliz, por quê? Porque ele não precisa pensar, mas ele acaba pensando, e é todo mundo depressivo. Imensa maioria da galera lá, tudo depressiva. Por quê? Porque eles chegaram num ponto em que o server não deixa ele upar mais. Ele tem certeza absoluta que ele vai ser para sempre aquele NPC de bosta que a vida dele é. Por quê? Porque a sociedade faz com que ele não possa pisar na grama, com que ele não possa mergulhar na piscina, com que ele não possa andar pelo jardim, porque ele foi feito para ser admirado e não para ser explorado e sentado e que caminhar e vivido. Ele tá lá para ser bonito. E o brasileiro, por estar fazendo o tempo inteiro, por estar vivendo do jeito que é, o tempo inteiro do jeito que pode pagar, ele é mais criativo, ele enxerga as coisas com mais alegria, ele tem esperança de upar, ele tem esperança de chegar na Suíça brasileira se ele de repente começar a comprar no Coin, burro pra caralho. Mas ele tem uma vida e uma receptividade e uma inocência que eu não gostaria que ele perdesse. Finlandeses, poloneses, georgianos perderam a inocência. Georginos, georginenses perderam a inocência. Porque eles sabem qual que é a natureza do ser humano. A natureza do ser humano é bélica. A gente acha que investir em exército é uma burrice do caralho. Por que a gente acha que investir em exército é uma burrice do caralho? Porque cara do exército só serve para pintar calçada e cortar árvore. Por que você vai gastar dinheiro com isso? Nós temos essa inocência que eu quero preservar e que eu não vou conseguir. E isso não nos torna inferiores. Isso conecta com outro vídeo que eu quero fazer, do tipo, eu vou pagar 200 conto no Baldur's Gate, eu vou pagar 200 conto no Street Fighter, 250, e eu quero comprar o Resident Evil, e eu quero comprar os outros jogos que estão saindo, e ainda tem esse jogo free to play que é da hora que eu quero jogar. Cara, quem falou que a gente tem que ficar ansioso para sempre consumir o máximo aquilo que mais demanda computador, aquilo que mais consome desenvolvedores, aquilo que é melhor? Porque eu vejo gente jogando Tibia e se divertindo, e eu falo, meu Deus, que gostoso. Que gostoso ver gente ansioso para a temporada de Path of Exile que começa agora dia 17, 18. É muito legal ver isso, que eu tô jogando Heroes of the Storm há 9 anos. Eu tô jogando Heroes of the Storm há 9 anos. E eu falo que eu odeio o jogo, mas se eu odiasse tanto assim, eu não tava jogando. Um jogo que me diverte. E a última vez que eu gastei ele foi a última vez que eu tomei ban, fui lá e comprei um urquinho. R$10 na promoção. Ai, caralho. Então, um jogo, supostamente tem que ser só um jogo, e se você está se divertindo, se o seu tempo está gostoso, no tempo que você está passando nele, no tempo livre que você tem que não pode ser de produção, e você não está gastando um real nele, qual o problema? Por quê? Porque o que eu tenho feito, eu tenho gastado centenas de reais aí mensalmente para ficar jogando HOTS e ver os meus jogos pagos e caros se acumulando.
Então, essa dinâmica de que o objetivo de um país é ser igual ao Japão, com um banheiro lindo do jeito que tem, com tudo bonito do jeito que é, com tudo organizado do jeito que é, com as pessoas todas educadas do jeito que são, lembrem-se, uma das coisas que eu mais gostei quando eu voltei para o Brasil foi ir na padaria comprar um pão e a mulher olhar para minha cara e falar assim... Porque no Japão ela teria sido linchada, despedida e nunca mais arrumaria emprego na vida dela. Porque ela tem que abrir um sorriso no ângulo, ela tem que fazer a curvatura no ângulo, ela tem que estar com a sobrancelha levantada, demonstrando empolgação e falando, irashamase. Hai. Ah, hai, wakarimashita. A mulher tá morrendo por dentro e tem que falar desse jeito. Aí no terceiro dia que eu voltei na mesma padaria, a mulher falou, bom dia, meu anjo. Eu falei, caralho, velho. Essa mulher não era assim 2 vezes atrás quando eu vim aqui. Eu quero que as pessoas tenham a liberdade de ser quem são. Eu quero que as pessoas tenham a liberdade da espontaneidade. Eu quero que as pessoas tenham a liberdade para deixar o quarto delas bagunçado e ainda assim receber visita. Por quê? Porque os brinquedos estão tudo no chão da sala. Foda-se. Se você pisar é porque você é burro, né? Minha casa não tem que estar arrumada para você. Abre espaço aí no sofá e senta. São maneiras diferentes de olhar para a vida, e o brasileiro ele perde muito tempo se sentindo inferior ao outro e dizendo que a nossa vida nunca vai ser boa porque a gente não é igual a não sei quem. E vocês fazem isso muito com o Japão. E aí quando vocês veem essa menina fazendo isso com o Japão e falando mal da Geórgia, talvez caia a ficha do quanto isso é feio. Eu prefiro um cara de Gana que eu conheci no Japão. O nome dele era Runja e era um cara sensacional. Ele falava, mas daqui não tem não, mas a gente não precisa, a gente é feliz. Daqui não. Lá, minha vida é muito mais simples. A gente se reúne às 6 da tarde, começa a cantar e dançar e é isso aí que a gente tem pra fazer. E assim, a maneira, o orgulho que ele tinha da terra dele foi uma lição que eu só fui entender 10 anos depois. Até que eu me vi conversando com um japonês e ele falando assim, brasileiro é muito ingrato. Brasileiro, ó, ele tinha essa liberdade de falar comigo, ele não estava sendo preconceituoso. Entenda o contexto. Depois de ter intimidade, de ter confiança e de poder falar abertamente, a gente estava falando da diferença de japoneses e de brasileiros, e ele falou assim, eu acho o brasileiro muito ingrato, porque aqui a gente tem o nosso ditado, que é um prato e um pernoite. Um prato e um pernoite. O que é isso? Às vezes você era assaltado no meio da estrada porque você ia andando de uma cidade até outra e você ficava sem um puto no bolso. E aí você dependia completamente da caridade dos outros. E aí o que acontecia? Quando você entrava num vilarejo onde todo mundo já era fudido e pobre, você falava assim, um prato e um pernoite, pelo amor de Deus. A pessoa te dava um prato de comida, 2 onigiri, uma sopinha de miso, te dava um peixinho frito lá, pequenininho. E aí dava um quarto para você dormir, e aí você carregava uma dívida de eterna gratidão para essa pessoa, porque você pegava o endereço dela e falava assim, cheguei em Edo, Tóquio, vou mandar uma carta para esse cara, não vai chegar, o carteiro vai ser morto no meio do caminho, porque o cara virou para ele e falou assim, meu amor, shinderu, e foda-se, e essa carta não vai chegar lá, porque os caras estavam testando o caminho da espada deles. Mas o japonês ele tem uma gratidão enorme, porque ele sabe que tudo que ele construir em Edo, ele deve ao cara que salvou ele no meio da estrada. E é por isso que o japonês tem gratidão com aquele primeiro funcionário da empresa, com aquele primeiro investidor da empresa, com aquele... Sabe a moedinha número 1 do tio Patinhas? É isso. E o cara fala assim, não, eu tenho uma eterna gratidão por isso, eu tenho uma eterna gratidão por aquilo, o brasileiro não tem isso. Aí eu falei, pois bem, o cara era assaltado em Shizuoka e ele tinha que andar até Tóquio. Quanto tempo levava isso? 2 meses. Então ele tinha que... A subsistência dele, a sobrevivência dele dependia de que ele encontrasse 60 pessoas, uma em cada cidade, caso ele não encontrasse alguém que olhasse para ele e falasse, ô, mas é uma mojideira. Se ele desse sorte, ele encontraria em cada uma dessas paradas e dessas cidades alguém que tivesse o bom coração de acreditar que ele tinha assaltado, ou talvez de inspecionar e ver que ele não tinha um puto e falar, tá bom, eu acho que você merece, mas você sim, os outros 20 que me pediram isso daqui hoje não. Os outros 20 vão procurar outra pessoa aí. Era muito difícil você sobreviver. Agora no Japão, vocês já viram esses vídeos gostosos de gente de interior? Eu tirei uma manga aqui, ó. Aqui a gente colhe do pé. Vocês da cidade grande aí, vocês têm que comprar. Vocês têm que comprar. Quiabo, sabe o que é quiabo colhido no pé? Rabanete, morango, batata. Peguei isso aqui, ó. Sabe o que é essa fruta aqui? É carambola. Em São Paulo tem, é caro, então vocês têm que comprar, né? Eu peguei do pé aqui e tô comendo. Eu falei,
Sabe quando que um pernoite valia muito pra pessoa? No inverno. Porque se ela tivesse fora sem cobertura, ela tava fodida, ela congelava. Agora, no inverno de Aracaju, eu não falei isso pra ele porque no inverno do Brasil é 26 graus, cara, no Nordeste. Você acha que com 14 graus na rua de São Paulo você morre? Não morre de frio. Com 14 graus você não morre de frio. Você pega um resfriado. Se você tivesse subnutrido, você pode pegar uma pneumonia e morrer. Mas você não vai morrer congelado. Isso eu tenho certeza. Então no Japão, no Brasil, quando o brasileiro chega lá e vê uma abundância de comida, comida ao ponto dele não conseguir comer tudo que planta, tudo que nasce quando você planta, e todo lugar é lugar, você não pede abrigo na casa do outro, você dorme na praça porque a praça é grande e junta aquele monte de cigano na praça e um dá segurança pro outro. Eles começam a dançar, lê a mão dos outros que estão passando ali e foda-se. Então, o desenvolvimento da gratidão no brasileiro foi diferente de como foi desenvolvido a gratidão no japonês. E a nossa sociedade ela se construiu com outras formas de gratidão, com outras formas de apoio, com outras formas de sinceridade, com outras formas de demonstração de carinho, de respeito, de amor, de medo, de desafio. Então você não pode simplesmente olhar para uma outra cultura simplesmente com o recorte que você teve, porque você é linda. E eu me esqueci, né? Porque eu me perdi. Todo dia eu tenho certeza que os caras se estapeiam pra ver quem que vai pagar um jantar pra ela. E se um cara tem... Japonês é burro, burro, até hoje. Eu tô acompanhando, eu tô consumindo muito conteúdo do Japão, na esperança deles terem evoluído em alguns pontos, mas não, continua os mesmos babaca, paga lanche de sempre. O cara, quando ele sai com a colega de trabalho dele, ele quer dividir conta, mas quando ele consegue sair com uma russa, com esse fenótipo aqui, ele não apenas paga o jantar dele, mas como ele vai no melhor restaurante que ele conhece. Então ele paga o sukiya, o yoshinoya, de 500 ienes. Mas quando ele leva uma menina dessa pra jantar, o jantar dele sai 13 mil. O cara gasta 800 por dia pra comer, mas ele paga um jantar de 13 mil pra ela. Por quê? Porque ele quer impressionar. Só que como essa menina tá saindo cada dia com um cara que tá... Todos eles pagando um jantar de 13 mil, aí acontece uma coisa, ninguém se destaca, porque quando todo mundo paga a melhor comida, ela vira normal e cai seu padrão. E segundo, essa menina ela começa a achar que uma refeição de 13 mil ienes é uma coisa normal e natural. Só que o jantar de 13 mil ienes, ele não é só a comida de 13 mil ienes, é o ambiente, é o tratamento, são todos os NPCs que esse restaurante tem, são todos os sorrisos que vêm agregados a ele, é todo o tratamento, toda a docilidade e as pessoas perguntando quanto tempo você vai passar no Japão, onde você mora, dizendo que você pode aparecer na casa delas e você não pode cometer esse crime porque isso é um cumprimento, não é um convite. Tem um monte de coisas aí acontecendo que vão moldar a percepção dessa menina no primeiro, no segundo, no sexto mês em que ela estiver no Japão, e ela vai falar, morar aqui é um conto de fadas. Sim, mas é um conto de fadas para ela. Vai falar com a Yukina, japonesinha, feinha, que era burrinha e que tá trabalhando cortando cebola numa máquina o dia inteiro. Vai perguntar pra ela como que é a vida dela, ganhando 5 mil ienes por dia e não podendo jantar no mesmo restaurante que ela janta na vida dela, porque ela tá tentando pagar todos os impostos e ainda juntar dinheiro pra velhice. Então tudo que ela come é shimeji, que vocês acham a coisa mais sofisticada do mundo e mais oriental do mundo quando ele é feito na manteiga, mas é comida de pobre no Japão. Eu tô tóxico, eu preciso parar de falar, gente, desculpa. Mas é que... Mas é que esse vídeo, ele meio que quebrou uma coisa... Não é que ele quebrou. Ele fez perceber o quanto o Felipe, ele tá certo. De, às vezes você admira a pessoa, mas você percebe que ela tá num nível de amadurecimento que ainda tá muito longe do verdadeiro potencial que o coração dela, que a alma que ela tem, que o coração que ela tem, permite que ela alcance. Então você fala assim, porra, você não é desonesto, você tá no caminho certo, você só tá errado. Ou seja, você só tá muito para trás do que você podia estar. E é o sentimento que eu tô tendo por essa menina aqui hoje, que ela, o problema é que ela vai voltar pro Japão e ela vai se sentir deslumbrada de novo. Só que a beleza de hoje não vai ser a beleza de daqui a 10 anos. E a hora que ela perder esse appeal, essa atratividade, esse poder de atração e de deslumbramento que ela causa nos japoneses, aí ela vai virar uma ex-celebridade, porque ela vai falar, cadê os japoneses que eram tão legais? E que me pagavam um jantar de 13 mil e nem queriam me comer no final do encontro.
Cadê essas pessoas? O que mudou no Japão? E aí você começa a perceber como é difícil a vida das pessoas que não recebem jantar de graça, que não são convidadas para jantar, que não são cuidadas. Porque o cara que pagou o jantar de 3 mil, ele viu como que tava a blusa dela. Se tá muito fininho pro inverno japonês, ele foi lá e deu uma roupa de presente para ela. E aí quando você deixa de ganhar esses presentes, quando você deixa de ganhar esses tratamentos, e quando você precisa encontrar um trabalho, e você encontra um trabalho que te paga 6 mil no dia, ienes, aí você fala, porra, mas aí não dá pra eu comer o que eu tenho vontade de comer. E aí você descobre o que é o Japão de verdade. Gente, o Japão de verdade não é o Japão que vocês conhecem como turistas. O lugar visto por um turista é uma coisa. A vida todos os dias no lugar é outra. Falamos sobre isso do povo de Portugal se fudendo. Se você vai para Portugal porque você quer conhecer Porto e Lisboa, você vai procurar Airbnb. Aí o cara vai falar assim, 200 euros por dia. Você vai falar, nossa, esse daqui, mas é um apartamento tão perto de Porto, tá baratinho, eu vou comprar, eu vou pegar. E aí você chega em Porto, paga o Airbnb, fica lá 4 dias e é os melhores 4 dias da sua vida e você fala, cara, Portugal é o que há, velho, eu quero morar lá. Só que aí você vai ver e o cara tá ganhando 80 euros por dia. Ele não pode pagar o Airbnb que você ficou. E ele tá tendo que trabalhar porque você tava de férias. E a vida dele tá arrombada lá. E aí você volta e fala assim, nossa, o Brasil é uma merda, cara. Como eu queria poder viver na Europa. Pois é, velho. Vai ver como que um europeu trabalha, vai ver como que um asiático trabalha. Se você trabalhar aqui igual europeu pobre e asiático pobre trabalha em seus respectivos países, com a produtividade que eles têm, aí você fica rico. Então, o Thiago Nigro, aquele babaca lá que falou que não existe pobreza, que resiste a 14 horas de trabalho por dia, o que ele quis dizer é que, assim, imediatamente você pensa nas pessoas que são exploradas no Brasil. E as pessoas são proibidas de enriquecerem no Brasil. Mas a fala dele, ridícula, babaca do jeito que foi, pode ser verdade se você aprender a desenvolver determinados trabalhos e se você trabalhar no Brasil com a competência, com a produtividade, com a diligência de um europeu, de um asiático pobre, 14 horas por dia, aqui no Brasil você enriquece. Isso é verdade. E se vocês quiserem saber como, comprem o meu livro, eu vou deixar o link aqui embaixo e não deixe de se... mentira. Eu não estou aqui para vender ilusões e métodos, eu só estou aqui para mostrar o quanto eu me indigno com o que eu vejo e compartilhar um pouco da confusão que eu penso para ver se isso estimula vocês a pensarem também. Se você tá felizinho, se você tá sem o tédio, se você não tem a cócega do filósofo, pare de assistir os meus vídeos porque eles só vão te fazer mal. O burrinho feliz, ele leva uma vida muito mais plena do que o inteligentinho triste. Inteligência causa infelicidade? Não se trata disso. É que inevitavelmente refletir o tempo inteiro vai te levar para picos de emoções e sinapses do jeito que eu tô tendo agora. São inevitáveis. Eu queria que não fosse. Espero que seja útil e abraço para vocês.